Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma reflexão sobre algum texto da Palavra de Deus. E o que eu queria compartilhar com os meus amigos, ouvintes, todos aqueles que acessam esse canal no YouTube. Eu sou o pastor Paulo Ivair, tenho a alegria de poder mais uma vez estar meditando com a Palavra de Deus sobre alguns pontos. Nós muitas vezes falamos sobre o amor de Jesus, o jeito, a maneira carinhosa, meiga, bondosa com que Jesus tratava todos aqueles que o cercavam. E muitas vezes, ao lermos esses textos, essas passagens, essa mensagem de tanto amor, de tanta bondade, a própria entrega voluntária de Jesus no seu sacrifício na cruz do Calvário, como ele se submeteu, aceitou todo o plano de Deus para a redenção da humanidade. Claro que nós temos diante de nós, na nossa mente, na nossa ideia, nós entendemos um Deus de grandioso amor, um amor incompreensível às mentes humanas, tal a sua grandeza, incompreensível o grande amor de Jesus, que diz que ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos, por aqueles que o amam, e ele fez isso por nós. Entretanto, nós não podemos nos esquecer de que o nosso Deus, o nosso amado Jesus, também tem um comportamento bastante sério, bastante rigoroso, principalmente quando se tratam das coisas espirituais. E eu gostaria de compartilhar, primeiro, uma passagem, onde alguns que o ouviam, está registrado em João 8,44, no Evangelho de João, aonde alguns ali ouvindo o Senhor Jesus, recebendo a sua palavra, pelo menos ouvindo, se não estavam recebendo, estavam ouvindo, E disseram, nós temos por pai Abraão, viemos de Abraão, Abraão é nosso pai, porque falavam disso pela sua genealogia. E Jesus disse assim, vós tendes por pai o diabo, porque vocês fazem as obras do diabo, tem prazer em fazer as coisas erradas. E eu fico pensando que forte isso, Jesus chegar para aquelas pessoas que estavam reivindicando uma condição, e Jesus disse, não, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, por fazer as coisas, as obras do vosso pai, que é Satanás. Não é palavra esta. Então nós vemos que Jesus, além de ser muito amoroso, muito meigo, muito bondoso, ele era rigoroso também com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, com as coisas que nós devemos, o que temos de dever na presença de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 13 em diante, nós vamos encontrar um momento em que Jesus, tem o texto aqui, o título é Jesus purifica o templo, Está aqui. Então diz assim, estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague, um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derribou as suas mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não passais da casa do meu pai, casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. E no outro evangelho ele diz assim, a minha casa será chamada de casa de oração. Então nós vemos que Jesus tinha um zelo rigoroso pelas coisas de Deus. E nós hoje vemos que eu creio que se Jesus estivesse na vida terrena, nesse momento, nesse tempo presente que nós vivemos, olha, eu acho que ia ter muito templo para ser purificado, muito local para ser alcançado pela correção divina, porque Jesus não brincou com isso. Então, meus irmãos, hoje nós vemos, eu gostaria de refletir com você que nos ouve,
Hoje, quantas coisas que nós estamos vendo que caem justamente sob a condenação dessa palavra, que estão fazendo da casa de Deus comércio de muitas maneiras e de muitas formas. Eu não gostaria de ser mais explícito porque não é necessário isso. Muitos estão enxergando, estão vendo, estão, sabe, angustiados com a situação que se vive, fazendo-se comércio de tudo que se chama o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, os dons espirituais, né? E nós vemos que há uma exploração terrível, imunda, nojenta, usando o nome santo de Jesus Cristo para que se ganhe dinheiro, se levante dinheiro de forma desonesta, de forma mentirosa. E é preciso se saber que um dia chegará o dia do juízo, um dia todos teremos que dar contas a Deus das nossas ações, do nosso comportamento. Eu sei que eu tenho repetido, talvez sido repetitivo, né, nisso que tenho falado durante esses vídeos, eu reconheço, mas eu insisto nessa palavra, porque haverá um dia que todos nós teremos que dar contas das nossas ações diante de Deus. Será o dia do juízo, e as coisas de Deus não são brincadeira. Quantos líderes religiosos hoje que estão manipulando as massas, fazendo de um culto, um pseudo culto que deveria ser de adoração a Deus, um verdadeiro show gospel. Hoje são brincadeiras, são palhaçadas, são desrespeitos, são comércios, vende-se de tudo, se aproveita de tudo. É uma feira religiosa, uma feira gospel. Irmãos, Deus não terá por inocente os que agem dessa forma, os que praticam dessa forma. Eu sei que nós poderíamos aqui falar um monte de coisa, um sem número de situações que acontecem nos dias de hoje, dentro do meio evangélico, e Jesus, se estivesse presente, se estivesse nessa vida humana como naquele tempo, certamente ele corrigiria severamente, ele repreenderia, ele recusaria aceitar as coisas que estão acontecendo. Então nós temos a impressão que realmente estamos vivendo o final dos tempos pelas coisas que acontecem. E eu falo com você porque talvez eu não esteja sendo ouvido por nenhum líder religioso muito importante no meio evangélico, nem no meio gospel, mas estou sendo ouvido pelo menos por pequenas e ovelhas, aquelas ovelhas que Jesus designou para Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus tinha preocupação com as almas, com as vidas que iriam se chegar através da palavra do Evangelho, e elas deveriam ser apacentadas, cuidadas. Hoje, como está nas profecias bíblicas do Velho Testamento, estão sendo exploradas, estão sendo despojadas, estão sendo iludidas. Então eu te digo mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, você que tem buscado a presença de Deus, você que tem buscado a pessoa gloriosa de Jesus Cristo e que tem todo o poder para trazer bênçãos e transformações na sua vida. Deus realmente tem poder de realizar milagres, atender a sua necessidade, suprir aquilo que você precisa. Mas é importante que o lugar onde você frequenta seja nivelado por você, seja balizado por você através das Escrituras Sagradas. Leia a Bíblia, confira a Bíblia, não ouça tudo que te dizem, toda mensagem, toda palavra. Isso que eu estou dizendo para você aqui, depois você vai ver que no vídeo, quando for passar, você vai ver a referência bíblica para você procurar, achar. Se você não tem muita intimidade com a palavra de Deus, a Bíblia, fica difícil, mas eu quero que você confira as coisas que eu estou dizendo. Jesus realmente chamou aquele grupo de pessoas que foi se justificar, dizendo: Senhor, nós somos filhos de Abraão, e Deus disse assim: vocês não são filhos de Abraão, não, vocês têm por pai o diabo.
eles tinham uma genealogia que provava que eles vieram de Abraão. Porém, as ações, os atos, o comportamento, a vida deles demonstrava que, na verdade, espiritualmente, eles eram filhos do diabo. E Jesus não mascarou, Jesus não amenizou, Jesus não diminuiu o peso da sua palavra. Ele disse: vocês têm por pai o diabo, porque quem faz a vontade do diabo, as coisas erradas, é filho do diabo, né? Tem gente que diz, uma mentirinha pequena, uma mentirinha útil, não faz mal para ninguém. Não, a mentira manda para o inferno, porque a palavra de Deus diz que a mentira, o diabo é o pai da mentira. Então nós vamos ter consciência disso, né? Nós vemos que naquela época, lá nos templos, como tinham que ser oferecidos sacrifícios, porque ainda não havia acontecido a morte de Jesus no Calvário, que é o supremo e definitivo sacrifício, hoje não precisamos sacrificar mais nada. Jesus fez todo o sacrifício. Tem muita gente aí se sacrificando, não precisa não, viu? Jesus pagou o preço. Toma cuidado. Se alguém diz que você precisa fazer sacrifício, tome cuidado. Jesus já sacrificou tudo que tinha para ser feito. Agora, hoje nós somos trabalhadores do Evangelho. O nosso trabalho no Evangelho, por amor a Deus, a nossa dedicação, aquilo que nós fazemos, as nossas contribuições são voluntárias e devem ser movidas pelo nosso sentimento de amor a Deus. Deus não vai recompensar se está fazendo sacrifício. Sacrifício Jesus já fez. Então procure conhecer a palavra de Deus, procure ler a palavra de Deus, procure viver e se comportar de acordo com a palavra de Deus e procure analisar bem, procure verificar detalhadamente se tudo aquilo que você tem ouvido e tem sido ensinado para você está realmente de acordo com a palavra de Deus. Porque hoje tem muito lixo que, se Jesus viesse nesse momento à terra, ele ia precisar de um chicote de couro, uma daquele trançado, para arrancar essa sujeirada que está acontecendo em muitos locais, que é até triste falar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, Senhor Jesus, quando nós falamos essa palavra, essa reflexão sobre a sua atitude severa, enérgica, é porque nós sabemos que esse é o comportamento que o Senhor tem a respeito das coisas que dizem respeito ao nosso Pai Celestial, as coisas que dizem respeito à espiritualidade e à vida eterna. Muitas coisas absurdas estão acontecendo em nosso meio e nós sabemos que o Senhor está vendo perfeitamente, acompanhando todas essas coisas que são marcas e sinais do final dos tempos, Senhor. Nós sabemos que a apostasia já está instalada e sabemos que o anticristo já se manifesta. Senhor, eu te peço pelas vidas e pelas almas que muitas vezes estão procurando a Deus, estão procurando a Jesus Cristo, estão buscando os dons espirituais e sendo envolvidas por enganos, por mentiras, por tantas coisas erradas. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe os nossos ouvintes, aqueles que compartilham esse canal conosco, estão inscritos, que o Senhor possa alcançar as vidas, as famílias, os casais, os jovens, as crianças. Senhor, abençoa cada um pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus nós te rogamos e para a tua glória. Amém e amém. Até o próximo vídeo, nos permitindo Deus. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.